Olá, a paz de Cristo, amados. Estou aqui de novo eu na madrugada, iniciando a madrugada, para compartilhar com os irmãos algo que eu gostaria de compartilhar, que eu estou estudando aqui sobre um livro que tem tudo a ver com a palavra de Deus, né? Claro, todos os livros que eu estudo, que eu leio, tem respaldo bíblico, então eu estudo ele juntamente com a Bíblia. Então eu fiz aqui alguns apanhados que eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos, que assim, Deus tocou no meu coração, né? Quando dá aquele desejo de compartilhar, é porque alguém está precisando, eu tenho certeza disso. Então eu creio que você que estiver me ouvindo, que esteja passando por esse problema, ou que conhece alguém que está passando, compartilhe esse vídeo e peça a Deus para lhe ajudar, né, a esclarecer, peça ao Espírito Santo de Deus para que te revele melhor sobre isso. Eu vou começar falando, o livro que eu estou estudando, juntamente com a Bíblia, é claro, ele é do autor Gilmar Vieira Chaves. O título do livro é Sentimentos que Aprisionam a Alma. Muito interessante, amados. Esse autor é uma bênção. Ele é pastor, pastor, educador, psicanalista, teólogo e conferencista internacional. Então, tem café no bule, como diz o nosso pastor. Tem coisas para nos ensinar, e nós precisamos estar aptos, dispostos, com o nosso coração aberto para receber, A gente nunca sabe nada, A gente está aprendendo todo dia e precisamos estar dispostos a aprender, buscar o aprendizado, porque é através do aprendizado e da sabedoria que nós conseguimos alcançar grandes coisas, Principalmente a estabilidade emocional, principalmente o fortalecimento espiritual e a firmeza, que vem de Deus, é claro, para nossas vidas, para nós enfrentarmos os dias difíceis, que não são poucos. Mas então, amados, depois de um dia tão difícil ontem não, que hoje já é outro dia, Hoje nós estamos já passou da meia-noite, então hoje nós já estamos na quinta-feira, Ontem, na quarta, passei um dia maravilhoso, descansando, repousando do dia estressante da terça-feira, mas onde Deus me sustentou também, mas eu tirei o dia para repousar, para relaxar, para estudar, para me alimentar da palavra, para louvar, adorar a Deus, na certeza de que Ele está no controle e que tudo vai ser feito conforme a vontade dEle. Essa certeza eu já tenho no meu coração e eu estou só na distanciação do Senhor. Mas vamos falar do livro, que é para isso que Deus me chamou. Quando eu estava ali estudando, Ele falou assim: faz esse vídeo aí que tem pessoas que vão ser abençoadas, e eu tenho certeza disso. Nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então é Ele que determina, é Ele que fala, é Ele que faz, é Ele que age. Só Ele tem poder, Todo poder é dEle, toda autoridade vem dEle, tudo é para Ele. Então, toda glória, todo louvor, toda adoração. Então, amados, aqui nesse livro o autor ele fala muito sobre o que aprisiona muito a alma, das pessoas ultimamente, que é o medo, O medo, ele tem diversas formas, Eu vou começar com um versículo que eu gosto muito já, é um versículo meu chave, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: que Deus não nos deu um espírito de covardia, e sim de amor, de poder e de equilíbrio. Olha só que tremendo, Então, nós não podemos confundir o medo e o temor com a covardia. A gente tem que tomar muito cuidado, porque existe diferença. E nós vamos ver isso aqui agora, através de algumas coisas que eu separei, algumas coisas que Deus me deu para acrescentar. E eu vou começar, então, já com esse versículo. E vou começar aqui também
que fala aqui também, um texto bíblico também que faz severa advertência aos covardes, afirmando que esses não herdarão o reino dos céus. Isso está lá em Apocalipse 21, capítulo 8, você pode conferir, tá? Então, precisamos tomar cuidado, porque covardia não é medo, não é temor. Temor é algo bem diferente. Então, eu quero hoje, através do poder de Deus, né, tentar esclarecer um pouco mais isso para nós. O que é temor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência, né? Olha a diferença, está lá em Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10. Então, o temor é necessário. É necessário que nós tenhamos temor e prudência, né? A palavra de Deus nos ensina o tempo todo isso. Por quê? Nós precisamos, né, ter o temor daquilo que desagrada a Deus. Conhecendo a palavra de Deus, buscando conhecer a palavra de Deus, nós vamos entender e ver que tem muitas coisas que desagradam a Deus. E nós temos que ter temor, né? Porque nós sabemos que nosso Deus é amor. Mas Ele também é fogo consumidor, Ele é um Deus justo e Ele não faz o culpado por inocente, né? E vice-versa. Então, nós precisamos estar atentos aos princípios de Deus. Os princípios de Deus são algo assim que nós precisamos preservar muito, tê-lo sempre guardado no nosso coração. O salmista Davi diz assim: guardei a sua palavra no coração para não pecar contra ti. Então nós precisamos ter a palavra de Deus guardada no nosso coração sempre, para nós ficarmos atentos, para nós não errarmos, né, o alvo, que é quando nós erramos o alvo, que é o pecado, né? E o pecado gera a morte, assim também diz a palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui algo que o autor diz aqui, que ele diz: em oposição à covardia, tem-se o temor virtuoso. Está vendo a diferença? A covardia é uma coisa e o temor é outra. A covardia é algo que nós não podemos ter, não devemos ter nunca. Mas o temor é algo virtuoso, algo que nós precisamos ter, como já que tinha falado. Então, trata-se de medo em si, mas de uma atitude, de uma dinâmica de respeito diante daquilo ou daquele que legitimamente pode e deve ser reverenciado por razões óbvias. Vamos ver aqui alguns exemplos que ele diz. Por exemplo, é natural o indivíduo sentir medo do mar agitado, sim ou não, né? Vem aquelas ondas bravias, né? E quando a interação direta com as suas águas turbulentas, porém, mesmo não enfrentando a violência das marés, esse mesmo indivíduo ele tem a consciência de que não deve desafiar o mar, uma vez que ele respeita, que ele representa, melhor dizendo, força, perigo e ameaça. Então aí é prudência, né? Aqui vem nos mostrar o que é prudência. Se você está vendo que você vai correr um risco grande ali, por que você vai passar por aquilo? Você pode evitar, não é verdade? Então, aqui no caso está dando esse exemplo, né, do mar bravio, mas existem vários tipos de exemplos, né, em que a gente precisa ter prudência. É de se esperar que o cidadão tenha temor. Aí temor já é outra coisa. Respeito, ele coloca entre parênteses, pela Constituição. E por essa razão não infringe o quê? As leis, não é verdade? Então aí já é um respeito, né? A gente não pode, a gente tem que andar em concordância com as leis, né? Com as nossas leis do país, com as leis, né, que regem o nosso país. Então, afinal, está ciente de que a violação do código pode trazer consequências judiciais. Quer dizer, tudo na vida pode nos trazer consequência, né? Então, a gente tem que ter prudência, respeito e o primordial, né, que é o temor, né? O temor ao Senhor, a palavra de Deus. Então, do mesmo modo, deveria ser natural para o cristão temer a Deus e obedecer a sua palavra, pois a sua vontade é o quê?
como diz lá em Romanos 12:2, é boa, é agradável e é perfeita. Olha que tremendo, né? A palavra de Deus tem respaldo para tudo, amados. Tudo, 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 tudo. Então, quando nós burlamos, nós estamos optando por quê? Por um infortúnio. Nós sabemos que nós vamos ter problema. Quando nós não fazemos aquilo que está escrito, aquilo que Deus colocou, determinou como princípio para nossas vidas, nós vamos sofrer consequências. E isso não é só na palavra, isso não é só na área espiritual, é também na nossa vida cotidiana, é também na nossa vida diária. Tudo aquilo que nós fazemos, que nós burlamos, né, a lei, os códigos, a gente vai sofrer algum tipo de consequência. Então, os que têm comunhão com o Pai sabem, todavia, que Ele não é um déspota, né, abominável. Ele não é, Deus não é nada disso, né? Pronto a maltratar aqueles que o desafiam. O autor do livro de Lamentações, ele faz-nos saber que as misericórdias do Senhor não têm fim. Olha que tremendo. Você pode conferir lá, Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Então, nosso Deus, ele é misericordioso, né? Ele tem misericórdia de nós porque ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós damos as nossas escorregadinhas, que nós temos os nossos deslizes, porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos pecadores, somos falhos e nós temos que buscar todos os dias a misericórdia dele, clamar pela misericórdia, clamar pela sabedoria, buscar sabedoria, né? Buscar aprender cada vez mais dele. Então, o temor está diretamente relacionado à consciência, à coragem, ao respeito e à responsabilidade. A Escritura diz que o temor do Senhor é a sabedoria. É o princípio da ciência. Lá em Provérbio 1:7 diz isso. É limpo e permanece eternamente. Isso está lá em Salmos 19:9. E além de tudo, é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Olha que tremendo. Provérbios 14:27. Então, amados, se você está passando por algo, com alguma dificuldade, se você está sofrendo algum tipo de medo, de temor, não tenha. Tenha medo, tenha temor, mas não tenha medo, porque medo é outra coisa. O medo, eu vou falar sobre medo, vou falar sobre fobia. O que é fobia? O autor diz aqui. Aqui, Bruce Lee, eu vou falar uma frase de Bruce Lee que ele destaca aqui, que diz assim: a inimiga do desenvolvimento é a fobia da dor, a falta de vontade de passar por um pouco de sofrimento. Porque a gente tem que estar preparado para passar por qualquer tipo de situação. E nós não podemos fugir disso. Nós temos que estar nos preparando sempre, pedindo para que Deus venha nos revestir, para que nós venhamos passar pelas situações dolorosas, mas com a presença dEle. Passar pelas situações difíceis sem o medo. O medo não ajuda. Como foi dito no primeiro versículo que eu falei, que Deus não nos deu espírito de covardia, não, nem de medo, né? Mas de amor, poder e equilíbrio. Então é isso que nós precisamos buscar: o amor de Deus, né? O poder de Deus e o equilíbrio para lidarmos com toda e qualquer situação. Então tem outra frase aqui que o autor cita, que eu também achei super interessante, que é de Miguel Montaigne, que diz assim: o homem que teme o sofrimento e já está sofrendo pelo que tem. Olha que interessante, não é verdade? Porque se você teme o que você vai sofrer, o que vai acontecer com você, você já está sofrendo. São aquelas pessoas que nós encontramos que sofrem por antecipação. Você já conheceu alguém assim? Eu já conheci várias. Ainda nem aconteceu e a pessoa já está com medo. Não, porque, nossa, eu vou ter que passar por isso, vai acontecer isso, o que vai ser da minha vida, como que vai ser. Então, nem aconteceu e a pessoa já está sofrendo. Então, amados, se por acaso você está passando por isso, atente.
Não fique com medo, não sofra por antecipação. A palavra de Deus nos ensina a não temermos mal algum, a termos a certeza de que Deus está no controle de tudo e é Ele que determina tudo. E tudo que Deus faz é perfeito. Então, esse medo, isso é um medo que nós temos que deletar da nossa vida. Nós temos que ter confiança no Senhor. Se nós cremos num Deus soberano que está na nossa vida, que nos guarda, que nos protege e que faz tudo por nós, nós temos que deletar esse medo, porque esse medo só vai fazer com que a gente paralise muitas coisas. Muitas pessoas deixam de fazer algo nas suas vidas, alguma coisa, não é por temor, por medo. A diferença aí do temor para o medo. Então, o medo também pode ser patológico, o autor diz aqui, como é o caso da manifestação fóbica, né? Que é a tal da fobia, né? Muitos têm fobia. Existem vários tipos de fobia, sabia? Eu tô aprendendo muita coisa que eu tô achando maravilhoso. Se você tiver paciência de ouvir, de assistir esse vídeo até o final, acho que você vai aprender bastante também. Fala assim, fobia não é sinônimo de falta de coragem, pois é um sentimento que se manifesta mesmo não se estando diante de algo ou de alguém que representa uma ameaça real. É uma coisa que é um sentimento que brota independente de você estar passando por uma situação difícil. Então já é uma doença patológica, já é algo que precisa ser tratado, porque as pessoas confundem. Nem tudo, amados, é espiritual. Tem pessoas que têm mania de espiritualizar tudo, mas nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos que cuidar dos três. Os três têm que estar bem alinhados, né? Para nós termos uma vida saudável. Então aqui diz, os portadores de fobia, de quaisquer naturezas, carregam consigo um mau sentimento relacionado a um dado elemento fobígeno. Entretanto, em contato com esse elemento, o indivíduo fóbico tende a responder de forma exagerada ao estímulo recebido. Entendeu? Dá para entender? Tá conseguindo pegar, né? Como estão dizendo aí agora, Mania, agora pegou a senha, né? Eu nem gosto dessas coisas, mas a pessoa aí tá falando. Pega a senha. Então pega a senha aí agora. As fobias têm causas diversas como genética, fixações infantis, olha só quanta coisa que envolve. Traumas psicológicos ou físicos, acidente e dentre outras mais coisas que podem ter acontecido com a pessoa, né? Isso tudo somam-se as condições, as pressões sofridas no cotidiano, tais como repetidas agressões verbais ou físicas, assédios, bullying, abusos, perseguições alienantes, etc, etc, etc. Aí vai uma série de coisas, né, que não dá para falar tudo. Mas se nós pesquisarmos, nós vamos ver que tudo tem um porém, tudo tem um porquê, nada vem do nada, nada é por acaso. Então que nós possamos estar observando e pedindo a Deus, que Ele conhece lá no profundo do nosso coração, o que é uma doença patológica, o que é algo espiritual, o que precisa ser tratado psicologicamente, psiquiatricamente, e aquilo não, que tem que ser tratado mesmo através da oração, da palavra de Deus, enfim, do apoio espiritual, né, que vem do nosso Deus querido. Então, mas nós precisamos estar atentos e pedir sempre o discernimento espiritual de Deus. Eu não sei qual se você está passando por algum problema de medo, de fobia, de ansiedade, porque a ansiedade também é isso, né? É a preocupação com o amanhã, a preocupação com o que vai acontecer. Isso paralisa as pessoas também. Então não deixe que nada disso venha te paralisar. Creia que o amanhã pertence a Deus. A palavra de Deus diz que a cada dia basta seu mal. Amém? Então que nós possamos aproveitar a cada dia buscando em Deus. A nossa fonte de sabedoria é Deus. É Ele que vai nos revelar. Através do quê? Através da sua palavra. Através da busca intensiva
através da intimidade com Ele, né? Quando nós buscamos intimidade com Ele, Ele se revela a nós de diversas formas, né? Mas a gente precisa buscar. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então busque a Deus de todo o teu coração, que você vai encontrar a resposta. Então aqui existem vários tipos de fobia, né? O autor diz aqui, eu até conheci algumas que eu nem conhecia, algumas eu já conhecia. Ele lista aqui algumas fobias, ele fala aqui sobre acrofobia, que é medo de altura, né? Essa eu já conhecia. A aclofobia, que eu não conhecia, que é o medo da escuridão. Ele fala aqui também da agliofobia, que é o medo de sentir dor. Também aprendi agora. Tem a aracnofobia, que eu já conhecia, que é o medo de aranhas, né? Isso eu tenho. Astrofobia, medo do espaço. Tem aqui também a cacorafobia, ó, não, é cacorrafiofobia. Nossa, palavra difícil, né? Medo de fracassar. Olha que eu não conhecia essa. Tem muita gente que tem medo de fracassar. Não começa nada porque tem medo de fracassar. E quando começa, para no meio do caminho, porque acha que não vai chegar até o fim. Então, se livra dessa palavra aqui, que eu vou tentar falar de novo, que é a cacorrafiofobia. Então, se livra disso, tá? Não tenha medo de fracassar. Confia que o Senhor é contigo. E aquilo que Ele colocou na sua mão, você vai conseguir fazer. Com a força dEle, através do poder dEle. Tem também aqui a catiçaridafobia. Que palavra difícil também, né? É o medo de barata. Esse qual a mulherada que não tem? Uau! Tem muita! Corra léguas de uma barata. Nem fala. Então eu fiquei conhecendo hoje o nome. A palavra também é difícil aqui, hein? Então eu acho que a mulherada toda vai se identificar aí. Catiçaridafobia. Que eu tenho. Mas vamos livrar, em nome de Jesus. Temos aqui também a coitofobia, que é o medo do sexo, né? Algumas pessoas têm, né? Tem a eromofobia, que é o medo de ficar só. Esse que tem, gosto tanto de ficar sós com Deus, mas tem hora que a gente sente falta, né? De alguém ao lado, mas não tenho medo não, fico tranquilo, graças a Deus. Tem também a gerascofobia, medo de envelhecer. Tem um pouquinho, hein? Tem que confessar, né, gente? Mas, né, a gente sabe que vai ter que envelhecer, né? E peço que Deus prepare o meu espírito para isso, porque até agora eu não me sinto ainda velha, não, hein? Mas eu acho que isso é muito da cabeça, né? É velho quem quer ser velho, quem procura estar sempre com uma mente jovem, sempre procurando aprender, não envelhece, não. Pode envelhecer um pouco o corpo, né? Isso é normal, a lei da gravidade. Mas a nossa mente tem que estar sempre renovada, tem que estar sempre jovem, para que nós possamos estar sempre dispostos a crescer. E tem também a edofobia, o medo do inferno. Isso que não tem, né? Temos a gente, esse aqui vou soletrar, tá? Porque é bem difícil de falar. Exacosioexecontaexafobia. Uau! Difícil, né, de falar. É medo do número 666. Tem gente que tem pânico, né? Porque tá lá na palavra de Deus que é o número da besta, né? Então, não podemos ter medo, né? Temos que crer que Deus está no controle de tudo. Temos a homofobia, que é a aversão a homossexuais. Temos a ofobia, zoofobia, que é medo de animais. E dentre outros, vou parar por aqui, senão a gente vai tomar muito tempo. Já estou tomando, né? Mas aguarde só mais um pouquinho, que eu só tenho mais algumas coisinhas para eu finalizar, tá? Para quem não sofre de fobias algumas, reações manifestas pelos fóbicos podem parecer exageradas. Deste modo, faz-se necessário salientar que este é um mal real e potencialmente destrutivo. Então, se você se identificou com alguma coisa, com alguma dessas fobias aqui citadas, procure ajuda, né? Não
Não dá barata, né? Porque dá barata a gente resolve, né? A gente dá pra gente superar. Mas tem algumas aqui que são meio complicadinhas de ser resolvidas, né? Então, se você se enquadrou dentro de alguma dessas aqui, se você está passando por alguma situação dessa, procure ajuda. Procure porque existe ajuda, né? Procure em primeiro lugar a ajuda de Deus, mas procure uma ajuda, né? Uma ajuda de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, não sei, mas procure uma ajuda, tá? E, em primeiro lugar, lógico que a nossa ajuda vem de Deus, mas nós temos, né, Deus deixou a medicina, deixou pessoas que estudaram sobre isso, né, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, para estar apoiando essa área, né? Então, nós precisamos entender e diferenciar cada coisa, para que nós possamos ter uma vida mais saudável, principalmente, né, na parte da nossa mente. Então, temos aqui também o fóbico, que deseja libertar-se dos seus medos, mas não encontra recursos em si. E realmente não os tem, tá? Isso o autor está dizendo. Para vencê-los, ele sofre quando se depara com a falta de compreensão ou com o preconceito das pessoas que interagem com ele nos momentos de crise. Então, amado, se você por acaso está convivendo com alguém que tem algum tipo de fobia dessa, você precisa pedir sabedoria a Deus para lidar com a pessoa, né? Porque muitas das vezes, se você não tiver sabedoria, ao invés de você ajudar, você vai estar afundando mais ainda essa pessoa nessa doença, né? Que realmente é constatada aqui como uma doença. Então, se você está convivendo com alguém, se você não tem, mas você está convivendo com alguém que se encaixa dentro de algum tipo desse de fobia, procura ajuda, procura a sabedoria de Deus, procura ajuda para poder estar lidando com essa pessoa, para ajudá-lo no momento de crise, ok? Fala aqui também, muitos fóbicos enfrentam severa dificuldade nos ambientes sociais dos quais fazem parte, por exemplo, escolas, igrejas, repartições, etc. E essa situação favorece o isolamento. Muitas pessoas ficam com, né, isolamento social, né, a baixa autoestima, e o sentimento de culpa. Portanto, diante de uma crise fóbica, o não fóbico precisa agir com paciência. Presta bem atenção, porque você pode lidar, você pode aparecer e surgir na sua vida, mesmo que não esteja agora, mas a qualquer momento, alguém que esteja passando por isso, você vai poder ajudar. Então, vamos prestar atenção aqui no que o autor diz. Precisa agir com paciência, sabedoria e amor. Bom, amor, a gente sabe que em todas as situações nós precisamos muito de utilizar o amor para tudo, né? Porque o amor é assim algo tremendo para curar, né? Para nossa cura em todas as áreas. E isto é possível não apenas pela extinção do agente fobígeno, mas pela oração e principalmente por meio de uma orientação eficaz. Instrua o fóbico a procurar a ajuda de um especialista. Tá bom? Deu para entender? Então é isso aí. Então, o medo ele pode ser tratado, o medo não pode ser uma prisão. Tem muitas pessoas aí que estão vivendo aprisionadas pelo medo, medo de sair de casa, medo de se relacionar, medo, enfim. Além dos medos que eu falei aqui, existem outros medos, né, que as pessoas estão vivendo aí, e principalmente no mundo em que nós vivemos atualmente, né, que está de dar medo mesmo. Mas nós temos que lutar contra isso, através do poder de Deus. Aqui diz também, o medo pode... bom, já falei, né, que o medo pode ser tratado. Aqui, Henry Fordkis diz assim, o medo aprisiona, a fé liberta. Ó, que tremendo. O medo paralisa, a fé dá poder. O medo desanima, a fé encoraja. O medo dele debilita, a fé cura. Ó, para tudo precisamos ter fé, amados. A nossa fé é a nossa confusão, é aquilo que nos impulsiona, né? A não desistirmos, a não temermos, a não termos medo, a não nos desencorajarmos, a estar sempre com coragem, sempre. Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha só que tremendo, é Jesus falando. Então, se nós buscarmos a palavra de Deus, nós vamos ter antídoto para tudo isso. Mas o caso que foi de tratamento precisa ser tratado.
Então, aqui, amados, eu vou terminando aqui, né? Eu vou deixar alguns exemplos bíblicos para que vocês possam procurar, né? Quando você tiver um tempinho, procure lá na Bíblia, que nós temos os exemplos bíblicos para isso. A Bíblia surpreende-nos sobremaneira ao falar sobre o medo e a resolução deste em nós. Os autores sagrados apresentam-nos um Deus que, em sua infinita misericórdia, consola-nos e livra-nos. Vamos ver aqui, veja aqui, ele destaca aqui alguns. Lá no Salmo 91, Deus nos protege. Lá em Salmo 34, 19, Deus nos livra das aflições. Olha que tremendo. Lá em Romanos 8, 18 também, mesma coisa, Deus nos livra das aflições. Lá em Mateus 14, 26, 27, Deus nos dá bom ânimo e coragem. É aquilo que eu acabei de falar, né? Que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém? Deus diz para não nos assombrarmos ou temermos o mal, pois Ele está conosco, amém? O Senhor está conosco, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso protetor, o nosso ajudador. Então não tenha medo, não procrastine aquilo que você precisa fazer por medo. Enfrenta, confia. Ele nos deu espírito de poder, amor e controle, né? Então, que nós possamos exercer esta palavra, que nós possamos exercer o pouco que nós aprendemos aqui. Tem muito mais, tá, amados? Mas eu não vou ficar aqui toda a vida, né? Porque vocês vão ficar cansados, vai ficar cansativo. Então, que nós possamos guardar em mente esse versículo, que é o versículo chave de tudo isso que eu falei aqui, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, hein? Não esqueça, o Senhor não nos deu um espírito de covardia, e sim de amor, de poder e de equilíbrio. Busque orar a palavra de Deus. Busque tomar posse da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é para ser orada, ela é para ser recebida dentro. Falar, Senhor, eu quero isso para mim, essa palavra é para mim, eu quero ter esse espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem, porque o Senhor diz aqui que o Senhor nos deu esse espírito, então eu tomo posse dele para minha vida e aí enfrentar as dificuldades. E se for preciso ajuda, não deixe de procurar. Amém? Obrigada pela atenção. Espero que você consiga assistir até o fim. Que Deus abençoe sua vida. Uma ótima quinta-feira, né? Que já estamos na quinta-feira. E tudo de bom para você. Que Deus lhe dê um sono reparador. Que amanhã não, hoje, quinta-feira, hoje seja um dia de bênção, de muita vitória para você, de muitas respostas de Deus. E que Deus abençoe sua vida.